Envelhecer é uma sorte grande, uma fase da vida que naturalmente deve chegar se nada atravessar o seu caminho. É importante que venha com saúde, porque sem ela muitas vezes fica difícil viver. Conversar sobre saúde das pessoas idosas é cada vez mais uma necessidade que em algum momento vai impactar a todos nós. Seja pelas pessoas que amamos e precisamos cuidar, seja porque um dia, com sorte, seremos nós os velhos. O Sala de Convidados de hoje coloca a saúde da pessoa idosa em debate. Todo mundo envelhece. Hoje é hoje e amanhã pode ser outra coisa. As pessoas não envelhecem todas da mesma forma. O Brasil está lotado de órfãos da pandemia com mais de 60 anos. Nós já temos ações capazes de trazer benefício para as pessoas idosas. Esse é um processo individualizado também. A gente precisa cada vez mais ter políticas que cuidem mais das pessoas idosas. E a gente precisa compreender o que será necessário para cada pessoa em cada etapa do processo de envelhecimento. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre saúde da pessoa idosa, Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fabiana Damasio, diretora da Fiocruz Brasília, e Dália Romero, doutora em Saúde Pública e coordenadora do Grupo de Informação, Saúde e Envelhecimento do ICICT da Fiocruz. Eu adoro quando você participa de casa, mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. A gente recebe aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então só não vale deixar de participar. Alexandre, Fabiana, Dália, que prazer estar com vocês aqui presencialmente. Alexandre, eu vou começar com você, porque a gente já vive a revolução do envelhecimento, né? O envelhecimento já está presente, a nossa população já é mais velha do que jovem. E aí a pergunta é, em alguns estados e municípios, em cada 3 pessoas, uma idosa. Como é que o Brasil está respondendo e acolhendo essa população hoje? Tudo bem, você fez aquela pergunta inicial, né? Com sorte todo mundo pode envelhecer? Eu acho que é com sorte e com boas políticas a gente envelhece bem. Então, quando você traz essa situação, é para dizer que no nosso país, de dimensões continentais, você tem alguns lugares onde as pessoas, o grupo de pessoas idosas já estão em grande quantidade, vamos dizer assim. Então, alguma coisa acontece ali que faz com que as pessoas envelheçam melhor lá, enquanto em outros estados isso não acontece tanto. Então, se você pega Roraima, quer dizer, nem 10% da população lá de Roraima é idosa, mas vai para o Rio Grande do Sul, mais de 20% já é pessoa idosa. E dentro de alguns municípios, mais da região sul e espalhado em algumas outras partes do nosso país, você tem números maiores, 30%, 34% de pessoas idosas, ou seja, de cada 3 pessoas, uma já é idosa. Isso quer dizer que as políticas estão funcionando em alguns espaços, alcançando alguns grupos de pessoas idosas e em outros não, mas o mais importante é o que vamos fazer para que todo mundo tenha, de fato, o direito de envelhecer com dignidade. Esse é o grande desafio colocado para um país do tamanho do Brasil. É super importante você trazer isso já na abertura do programa, né? Porque sorte, na verdade, se nada atrapalhar, e se não tiver política pública, tudo atrapalha, né? Nas desigualdades. E aí quero trazer para a Dália, essas informações, esses dados todos que o Alexandre trouxe, nos dizem o quê sobre a desigualdade no Brasil? Antes de falar da desigualdade, eu queria apontar que sou demógrafa, então eu sempre gosto de olhar a questão da estrutura por idade e por sexo da população. Então, quando a gente fala de revolução do envelhecimento, o demógrafo questiona, porque a gente, na verdade, eu acho que a grande revolução aconteceu nos anos 60 e 70, que foi a diminuição da fecundidade. Brasil se caracterizou no mundo por utilizar medidas coercitivas, inclusive, para diminuir a fecundidade. Então, a gente já sabia que 30, 40 anos depois iria acontecer que uma mudança da estrutura etária da população. Então, quando a gente fala Brasil está envelhecendo, na verdade, não é que Brasil se caracteriza porque estamos vivendo muito mais. Não. A gente está se caracterizando porque está diminuindo muito a fecundidade.
Então, claro, se não tem criança, quando vocês faz a proporção por idade da população, o que tem são pessoas idosas. De maneira que, como demógrafa, eu gosto de colocar que a discussão do envelhecimento é uma discussão do pacto social. O que é o que o Brasil quer? Qual é a estrutura por idade feliz para o Brasil? Pouca criança, cada vez menos filhos. O que estamos trabalhando, envelhecimento, militando pelo envelhecimento no Brasil, precisamos nos preocupar também com o outro extremo da vida, que é o direito a ter filhos e o direito a cuidar. Então, isso me interessa muito, por isso nós três também trabalhamos na política do cuidado, que não é só do cuidado da pessoa idosa, é cuidado da criança, a oportunidade de ter filho, oportunidade de morrer bem, uma boa morte. Então, são tantos temas que a gente tem que falar sobre a questão do envelhecimento. Outra questão, eu gosto de separar envelhecimento individual de envelhecimento demográfico. Proporção, porque pode mudar. Se aumentar a fecundidade, vai diminuir a proporção de pessoas idosas. Mas isso não tira a relevância dar visibilidade ao problema do envelhecimento no Brasil, que, como você tocou, é bem desigual. E que outro tema é o envelhecimento individual. O que me preocupa a mim, preocupa a você, o que preocupa a todos. Cada indivíduo também, como falou o vídeo, tem um envelhecimento diferente. No Brasil, ele está atravessado por desigualdade profunda. O que significa isso? Eu gosto de trabalhar também com outro tema, que é o direito a envelhecer. O Alexandre também, claro, um Ministério de Direitos, quem luta pelos direitos também luta por o direito a envelhecer. Então, me preocupar por indígenas que não têm direito a envelhecer no Brasil, por população negra aqui do Rio de Janeiro que não tem direito a envelhecer, não estamos do lado da maré. Então, envelhecer com saúde é um luxo. Você falou envelhecer, boa sorte, são políticas públicas, mas, gente, muitas pessoas querem envelhecer mesmo sem saúde, mesmo com problema, mesmo com doença. Então, essa oportunidade de envelhecer e essa precisa desse pacto de politizar a agenda de envelhecimento e entender que estamos lutando contra a desigualdade, estamos lutando por oportunidade e estamos lutando por visibilidade. E que eu achei interessante também é que estamos também falando de juventude, né? Ou seja, falar de envelhecimento é também falar da juventude, claro, né? Claro. Fabiana, a Fiocruz Brasília sediou recentemente um evento, né, por conta do Dia Internacional da Pessoa Idosa. A Fiocruz se mobiliza, se volta para isso. A própria Dália é um exemplo, né, de pesquisas que são feitas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho esse panorama do olhar da Fiocruz, da abertura que a Fiocruz tem para esse assunto, a importância que se dá dentro da instituição para olhar para tudo isso. Bom, Yasmin, eu vejo que foi assim, a Fiocruz ela assume o compromisso, né, com o envelhecimento e reconhece, na verdade, que a população envelheceu e reconhece o desafio da gente realmente organizar, como o Alexandre falou, políticas públicas ou colaborar com as políticas públicas realizadas pelos ministérios, né? Então, tem um ponto importante que é também como é que a gente consegue integrar as diversas ações dos ministérios para fortalecer a agenda do envelhecimento e promover, né, a saúde da pessoa idosa. E aí com um ponto muito importante, como a Dália falou, que é promover a saúde da pessoa idosa olhando para as desigualdades, né, e reconhecendo que as pessoas não envelhecem da mesma forma e que a gente precisa estar presente no território nessa perspectiva, assim, de como é que até o próprio nome do programa central aqui do Ministério dos Direitos Humanos, né, que é envelhecer nos territórios, né, e é trabalhar com a perspectiva do envelhecimento ativo e saudável, reconhecendo que a pessoa idosa ainda tem muito o que colaborar, né, e muito o que, assim, seguir com a sua trajetória. E aí, nessa perspectiva, foi que a gente realizou, né? Na verdade, foi um evento realizado muito em parceria ali, Ministério dos Direitos Humanos e Fiocruz, e reunindo, por exemplo, gestores de todo o Brasil para pensarmos em vários temas, né? Então, o amanhã é hoje, o futuro é agora, né? Foi o tema central exatamente para a gente poder reconhecer a urgência de desenvolver ações para as pessoas idosas. Até porque é muito interessante ver a população que
que está ali na faixa dos 55, 60 anos e que na maioria das vezes a gente pode notar que o envelhecimento também já não é mais o mesmo, né? Uma população que é produtiva e que de repente chega aos 60 e passa a ser taxada de uma população inútil, né? Eu acho que tem 2 pontos aí para colocar, né, para a gente melhorar, assim, aprimorar o debate, complementar o debate. O primeiro ponto é que eu lembrei de um texto que eu escrevi certa vez, onde eu dizia que tem pessoas no nosso país que vão envelhecer e vão envelhecer bem, e vai dar tudo certo. Suave, né? Tem um grupo que vai envelhecer e em algum momento vai sentir uma discriminação porque ela é a pessoa mais velha. Aí ela fala, opa, como assim? Né? Mas tem um outro grupo, e é esse talvez que nós estamos falando bastante, é que já vai nascer sofrendo algum tipo de discriminação. E aí o processo de envelhecer não vai ser esse das oportunidades, vai ser esse do acúmulo de discriminações. Então, você envelhecer sendo uma pessoa com deficiência, uma pessoa pobre, uma pessoa de pele mais escura, uma pessoa que mora num lugar mais afastado, sem muitos serviços, é bem diferente de quem envelhece podendo conviver com mais gerações, podendo construir, né? Então, tem um envelhecer de oportunidades e tem um envelhecer que é por acúmulo de discriminações. Então, quando a gente fala dessa questão, um ponto também muito crucial, que talvez diferencie um pouco dos outros assuntos de outros grupos sociais, é que se a gente não combater o idadismo, que é essa discriminação a partir da idade, que ocorre tanto para pessoas mais jovens, mas elas vão envelhecendo, deixam de sofrer esse idadismo porque são jovens. Mas quem é velho vai tendo cada vez mais esse peso da discriminação. Mas se o enfrentamento não for da sociedade, das pessoas poderem ter orgulho em dizer que são pessoas mais velhas, não só idosas, mais velhas. Mais velha aqui, né? Quem é a mais velha aqui pode ser que não tenha 60, mas é a mais velha. A mais velha da faculdade, a mais velha do outro trabalho, a mais velha que está fazendo academia. Se a gente não combater esse idadismo, a gente vai ter uma ineficiência desse elo de ações que os diversos segmentos podem fazer para melhorar a vida de todo mundo. A entrevista é um sinal de envelhecimento nosso coletivo, né? Dá-lhe a contexto mais amplo, mas assim, todo mundo aqui está envelhecendo. E esse envelhecer possibilita que quem está nos assistindo reflita, aprimore, contribua, e nós também de saber um pouco mais, ainda que a gente fale bastante, mas o que cada um tem pensado e o que a gente vai sair daqui também transformado depois desse encontro. Então, envelhecer tem essa magia, né? Tem essa possibilidade. Bom ler assim, né? É uma magia mesmo. Vamos trazer uma reportagem para a gente poder aqui trazer mais elementos para o nosso papo. Para o envelhecimento digno, políticas públicas que acolham as diversas formas de envelhecer. Essa foi a essência do evento O Amanhã é Hoje, o Futuro é Agora, realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, sediado na Fiocruz, Brasília. O envelhecimento acelerado da população brasileira, comprovado pelos institutos de pesquisa, coloca o país diante de outra realidade. Num futuro nem tão distante, haverá mais pessoas idosas do que jovens, condição que traz novos desafios. Um dos maiores desafios que eu vejo é a questão do etarismo funcional. Tá? Existe dentro da instância das gestões, de um modo geral, nos 3 níveis, uma dificuldade de compreender e aceitar a implementação das políticas públicas. Nós temos uma lei de 94 que definiu a política nacional da pessoa idosa. Hoje são poucos estados que têm a política estadual e quase nenhum município tem a política municipal de direitos da pessoa idosa. Eu sei que o Brasil está lotado de órfãos da pandemia com mais de 60 anos, sem ter para onde ir. Atento a isso, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania promoveu um amplo debate em torno do tema O Amanhã é Hoje e o Futuro é Agora, que ao discutir as questões do envelhecimento, também considerou as experiências pessoais, levando em conta singularidades e individualidades da pessoa idosa. Tomando como base os atravessamentos também, porque as pessoas não envelhecem todas da mesma forma. Esse é um processo individualizado também. E a gente precisa compreender o que será necessário para cada pessoa em cada etapa do processo de envelhecimento. E neste contexto,
Um exemplo disso é o Programa Habitacional Cidade Madura, no estado da Paraíba. O programa reúne serviços das Secretarias de Saúde, Segurança Pública e Educação. Juntos, formam uma rede de cuidados à pessoa idosa, proporcionando moradia, assistência médica e social, com atividades de educação e lazer. Ingressou, além da habitação, além de toda a segurança dentro dessas secretarias, ainda tem atividades que são ofertadas pela secretaria, de convívio social, de palestras para falar sobre os seus direitos, alertar sobre os seus direitos. Joilma também ressalta que a pessoa idosa precisa ter bons vínculos familiares. Durante todo o processo, a gente está sempre colocando a família. Inclusive, para ingresso no Cidade Madura, a família assina um termo de responsabilidade, para não abandonar, porque abandonar a pessoa idosa é crime. Entre as incertezas do futuro, o dia a dia demonstra que o protagonismo de pessoas idosas é um caminho inclusivo, igualitário e justo já possível hoje. Afinal, todo mundo envelhece. Então, hoje eu acredito em políticas públicas e atitudes do ser humano também. Olhar o próximo e olhar que hoje é hoje e amanhã pode ser outra coisa. Então, o nosso tempo é agora, o meu tempo é agora. Hoje eu tenho 62 anos e quero chegar nos 104, mais ou menos, né? Então, qualidade de vida, amor, carinho, respeito para os próximos. E os próximos são os nossos mais velhos, são os idosos, né? Que todos têm o direito de chegar aos 104, né? Ou a possibilidade, com saúde. Dália, uma coisa que eu achei interessante, a nossa produção sempre bate um papo com os convidados antes, né? Uma das coisas que você citou para o Cristóvão Paiva, nosso produtor, foi que é a primeira vez na história que 4 gerações convivem simultaneamente, bisavô, avó, assim, numa quantidade significativa, né? Assim, ou seja, é uma possibilidade de transferência de conhecimento mais comum hoje do que antigamente, né? Era mais raro você ter essa convivência de famílias. Qual a importância do que a gente está podendo notar agora em termos até de pensar o envelhecimento dessa geração mais jovem? Sim, é certo. Primeira vez que na história da humanidade a gente consegue essa convivência de várias gerações, mas também é muito certo que isso vai mudar rapidamente, porque, como falei anteriormente, a diminuição da fecundidade é um tema que daqui a pouco a gente vai falar muito mais. Filho é uma base que está desaparecendo. Então, esse momento que está vivendo minha geração, eu tenho 63 anos de idade, então eu nasci em 1961 e convivo com várias gerações, tenho muitos irmãos, tenho uma família grande, mas eu tenho só uma filha. Então, minha filha já não vai ter essa oportunidade da grande família. E isso está associado com a necessidade de mudança da política pública. Porque no Brasil, isso preocupa bastante, a Constituição diz que o cuidado da pessoa idosa é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Só que, se a gente não tem como garantir família, cuidado, por isso estamos lutando pela política de cuidado, você não tem como, esse ponto, que é o que tem a principal responsabilidade, que é a família, ele vai perder peso. Então, a sociedade e o Estado, que é o que estamos discutindo hoje, tem que ser a protagonista. Por isso, eu insisto que não apenas um pacto social, mas coloco, como coloquei no Congresso Fortaleza, por isso não consegui assistir a esse encontro lindo em Brasília, porque estava em Fortaleza discutindo política pública com a Brasco, e colocávamos lá que se tem o Brasil um tema em comum, porque estamos procurando um tema comum para unir a sociedade em uma luta, é o envelhecimento. Não apenas porque todos vamos envelhecer, não, mas porque o envelhecimento está sendo uma questão para todas as gerações. Os jovens de hoje, como eu constatei, trabalho em uma comunidade aqui de uma favela, a Favela Parque, os jovens em uma roda de conversa falavam sobre o grande peso que eles estão sentindo, cuidando de sua mãe que tem Alzheimer. Eu ia trazer isso. Cuidando. Então, o jovem está sofrendo extremadamente com a fragilidade da política pública no Brasil. Na verdade, eu chamo isso idadismo institucional, porque não temos visibilidade. O que estamos lutando
Por isso agradeço muito esse programa, porque estamos em uma invisibilidade enorme. E mais os jovens da favela, homens, especialmente homens, estão falando, gente, o que está acontecendo? Estamos sozinhos, cuidando de nossas pessoas idosas no território. Eles mesmos fizeram, em uma favela muito inclinada, eles construíram uma cadeira que eles jogam com corda para poder subir a pessoa idosa que não consegue caminhar. Já entra na questão da acessibilidade, já entra na questão de como a família suportar essa pessoa idosa. Eu diria que entra suportar no sentido de dar suporte, né, de poder cuidar. Mas eu diria mais, eu diria que entra no abandono social que nós temos para essa questão, que está afetando tanto também a juventude. Nós temos o Brasil Assinou, nós temos no PPA, na saúde, um compromisso 2024-2027, a luta contra esse idadismo, contra a discriminação. Mas nesse mesmo texto diz essa luta é intergeracional, essa luta também contra a desigualdade. E essa luta não está no texto, mas eu agrego, é uma luta comum. Eu queria agregar uma questão nessa luta também, que eu muitas vezes questiono. Não que, é claro que concordo que as pessoas que já têm um acúmulo de desigualdade na vida podem viver, não necessariamente, um envelhecimento pior, porque é o cruzamento da discriminação. Mas eu quero agregar que a classe alta, a classe média, também está sofrendo muito. Eu diria que todo mundo sofre, por isso que é um tema comum. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas é um grande sofrimento. Sim. Na pandemia, como vimos agora no vídeo, os órfãos na pandemia, né? Mas órfãos não só porque não tinha familiares, órfãos porque quantas pessoas a gente não viu aqui em Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, pessoas idosas que estavam abandonadas dentro dos apartamentos, sozinhas, não tem ninguém, ou tem uma pessoa cuidadora, tem para pagar 10.000 reais mensal, podem ter o dinheiro, mas estão sofrendo na solidão. Sim. Então, saúde... Super importante falar, né? Porque é tão comum, acho que todo mundo conhece uma família que precisa desse suporte, Você né? pode ser juíza, ganhar muito dinheiro, mas se tua mãe fica com Alzheimer, tua vida cai completamente. O padrão de vida da família de classe média cai bastante, né? E é até interessante, Fabiana, trazer uma fala do João Malheiros, ele é uma representação de instituição de longa permanência, ILPI, ou residências de cuidado, né? E que fica-se sempre... Eu queria saber onde é que está esse debate, né? Porque existe o lado da família que às vezes não consegue, não aguenta emocionalmente ou não consegue por questões de recursos mesmo, né? E por um outro lado, muitas vezes essas instituições são um lugar de abandono também, que a família pouco aparece. Em alguns países do mundo, o Estado vem provendo possibilidade de cuidados residenciais, né, no local da família, dando suporte, enfim. É complexo esse tema, né? E aí eu acho que a gente precisa dar um passo, não é nem um passo atrás, mas assim, trazer uma outra camada que é o direito à cidade. Não é? Assim, você estava falando da acessibilidade, mas assim, que medida as nossas cidades estão preparadas, né, e organizadas para receber e para acolher a pessoa idosa? Assim, qual é a condição que uma pessoa idosa tem realmente de sair de casa? Porque à medida que ela vai por exemplo, à medida que ela tem uma série de questões de saúde, ou à medida em que não tem uma estrutura, uma calçada, qual é a condição que ela vai ter de mobilidade, né, para, inclusive, sair de casa? Então, tem esse passo do direito à cidade, né, que é uma camada maior, para que, a partir daí, a gente possa pensar também no direito à moradia, e a moradia como saúde, a moradia também como promoção de saúde, como a gente pôde observar ali no Cidade Madura, que é uma experiência da Paraíba e que tem um investimento, digamos assim, do governo local, né, e dos municípios. É uma parceria entre estados e municípios para que o projeto seja, né, viabilizado e garanta a visibilidade que a Dália falou, né? E aí tem um outro componente também ali colocado, que é a participação da família,
né, assim, de como realmente a gente consegue criar condições, né, e garantir que a participação da família ela seja também estruturante nesse processo, né, assim, de condição, porque no momento em que você inviabiliza a vida de uma pessoa idosa, existem repercussões significativas no bem-estar e nas condições de saúde mental da pessoa idosa, né? Então, esse era um ponto aí que eu gostaria de colocar, né? E ali, a partir da fala dele, né? E hoje, a gente ainda carece, né? Apesar das casas-lares e de outros espaços, a gente ainda carece de espaços, né? Tem filas de espera, por exemplo, em estratégias como a Cidade Madura, porque são idosos que não têm condições, né, financeiras e que precisam de um lugar e, como ele colocou, né, esse lugar não, nesse momento não está, nem sempre está disponível com as condições, né, como um espaço promotor de bem-estar e de saúde. Então, eu vejo que esse ainda é um grande desafio que precisa ser colocado, né, de como é que a gente constrói estratégias que sejam acessíveis, né, seja do ponto de vista financeiro, assim, acessíveis de modo geral para a população. Né? Então, assim, e como é que isso também se transforma numa política pública? Quando a gente reconhece que moradia é saúde, é importante que isso também seja visto como, né, uma política, né, para que a gente garanta esse acesso à pessoa idosa. E aí, Alexandre, assim, na fala da Fabiana, para mim fica muito claro assim, né, o quanto que são políticas que precisam estar nos locais. Né? Esse exemplo do Ceará também mostra o quanto que, por mais que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania pense as políticas, fomente as políticas, é muito importante ter esse interesse político e implantá-las nos municípios, né? Sim, ouvindo agora a gente falar desse ponto, o Brasil pode ser revolucionário também nessa perspectiva de o que a gente vai fazer para mudar essa perspectiva do nosso envelhecimento enquanto sociedade. Então, veja, a maior parte das pessoas idosas estão fazendo tudo hoje, tudo, né? Ainda que com dificuldade na locomoção, dificuldade para escutar ou para enxergar, mas elas conseguem fazer tudo ainda. A maior parte da população idosa faz tudo hoje. Então, por que a gente não investe mais nas ações de promoção? Então, falando da saúde, por exemplo, existe uma questão que muitas vezes se confunde, que é entender o quanto os espaços, a cidade é convidativa para que a pessoa idosa continue ativa e não tão mais sedentária, e o quanto a cidade, o território é capaz de ofertar saúde e não doença. Então, se você está num território onde o preço de uma fruta que ela gosta é quase R$20, ela não vai comprar aquilo por R$20, porque ela vai pegar R$20 e dividir e comprar saladas com mais agrotóxicos, enfim, outros alimentos que não têm a mesma qualidade, ou vai até para os alimentos ultraprocessados. Então, a gente fazer um pacto mesmo de, olha, vamos pensar na promoção das poupanças. Poupanças de saúde, poupanças de participação social. O quanto os espaços hoje são, de fato, acolhedores dessa pessoa idosa. Não é só você entrar, é dela entrar e poder ser quem ela quer ser, quem ela sempre foi ou quem ela deseja ser. A poupança da educação, do aprendizado, da continuação do aprender. Hoje está falando de BETs, de violências financeiras e patrimoniais. Tudo que ocorre pelo meio virtual é uma poupança que a gente pode ter feito de letramento e que antes até de dar mais escolaridade para as pessoas idosas. O letramento é a pauta, né? Então, a gente tem que pensar nessas segurança em geral. Então, tem promoção de poupanças que vão, de fato, garantir tudo isso. E o território é esse espaço que se transforma. Então, um lugar que vai ter, nessa perspectiva, quando Dália traz a questão dos quadros demenciais, a gente vai ter, se não é que já está acontecendo, epidemias de quadros demenciais nas áreas rurais, em muitas periferias do nosso país. E tem um cuidado que está acontecendo lá, enquanto não se tem um diagnóstico, que a gente tem que validar também.
tem que reconhecer que, às vezes, aquele proprietária daquele estabelecimento comercial que já percebe que quem vai lá comprar, né, esquece o dinheiro, esquece o que quer, tem que avisar, quer dizer, ele, de certa forma, ele faz parte dessa rede que acolhe essa pessoa. Então, o que eu acredito que pode ser uma boa política pública é de não deixar essa bola de neve ganhar tamanho e velocidade. Porque quando todo mundo tiver com uma doença crônica, seja de caráter cognitivo, de caráter físico, e a gente tem que esperar dos hospitais e de outros equipamentos de serviço esse cuidado, né, mais complexo, que se reduz cada dia então mais. Fica muito mais oneroso para o Estado. Sim. Então, pensar na promoção de poupanças, para mim, é um caminho de boas políticas públicas para a nossa sociedade. E bom para a gente fechar esse bloco com essa reflexão, porque daí partem tantas iniciativas essenciais, né, Alexandre? Vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente continua com essa conversa sobre saúde da pessoa idosa. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre saúde da pessoa idosa. Comigo no estúdio para essa conversa, Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fabiana Damasio, diretora da Fiocruz Brasília, e Dália Romero, doutora em Saúde Pública e pesquisadora em Saúde sobre Envelhecimento do ICICT Fiocruz, coordenadora também de um programa, de um grupo de pesquisa. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para a gente pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente acompanha agora mais um pouco do evento O Amanhã é Hoje, O Futuro é Agora, realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, sediado na Fiocruz Brasília. O Brasil precisa saber lidar com o envelhecimento. E, neste sentido, o Estatuto da Pessoa Idosa, em vigor desde 2003, é um marco na defesa de direitos e proteção contra abusos e negligências. Determinações legais que permearam os debates do encontro O Amanhã é Hoje, O Futuro é Agora. O evento, organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, teve debates focados no 1º de outubro, Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, data instituída pela Organização das Nações Unidas em 1990. A atividade também celebra os 21 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, um marcador importante na legislação brasileira. O tema alusivo do nosso evento é entender que hoje, 2024, nós já temos ações políticas, marcos normativos, programas, articulações capazes já de trazer benefício para as pessoas idosas e pensar no futuro, que são as pessoas que têm essa dificuldade de chegar cronologicamente aos 60 anos. A questão da moradia, a questão da educação para aqueles que não puderam ter educação na infância e educação para aquela população idosa, mas que ainda quer ter uma outra qualificação profissional, ainda se reinserir no mundo do trabalho, políticas de saúde. Na ocasião, o Ministério dos Direitos Humanos fez o lançamento do Guia de Orientação para a Pessoa Idosa em Situação de Riscos e Desastres. Acesse a cartilha no site do MDHC para conhecer os principais golpes e denunciar. Vá a uma delegacia, ligue 190 ou Disque 100 e denuncie. O programa Envelhecer no Território foi apresentado como uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de promover e garantir direitos humanos da população idosa. Já atuando em 13 municípios, o programa está em expansão para mais 37 e, até o final do ano, pretende chegar a 50 cidades em todo o país. Instituições como a Fiocruz têm que estar engajadas nessa discussão para poder a gente sair do lugar. E quanto a isso, a Fiocruz Brasília vem desenvolvendo diversas ações,
considerando, digamos assim, o aumento dos índices de envelhecimento no país, a gente precisa cada vez mais ter políticas que cuidem mais das pessoas idosas, né, e que cuidem da condição de envelhecer de toda a população. Olha, Fabiana, lá no evento, né, Fabiana? Foi super importante esse evento. Já volto então com você. A gente ficou aqui ao longo do intervalo e com a matéria passando, conversando sobre 2 pontos que eu acho que a gente precisa trazer para a audiência. Primeiro, assim, onde é o lugar do idoso no capitalismo, né? Ou o que o capitalismo pretende com o idoso? Essa é uma questão. E a outra, mais uma vez, reforçando, pensando nessa questão do capitalismo, onde fica a relação com a família, né? Porque ninguém envelhece de hoje para amanhã, as pessoas têm um processo de envelhecimento. Então, começo com você com essa reflexão e convido a cada um de vocês a trazerem suas reflexões e críticas sobre isso. Essa é uma questão muito importante, Yasmin, assim, para a gente poder refletir, para ver como é que a gente ressignifica e reconstrói, não é assim, quando a gente fala dos inúmeros problemas vivenciados pela pessoa idosa, não é? Eu acho que exatamente essa é uma crítica que a gente precisa fazer para ver como é que porque quando a gente fala, por exemplo, da pessoa idosa, a gente fala do idoso produtivo, ou da pessoa produtivo não produtiva, né? Produtivo para quem? Produtivo em que sentido? Né? Então, para mim, esse é um ponto muito importante para a gente ir ressignificando, assim, reconhecendo todas as, digamos assim, uma trajetória que está ali, né? Uma outra rede de contribuição e de colaboração dentro, por exemplo, do próprio seio familiar. E aí, quando você fala da família, eu fico pensando também, muitas vezes, na carga que é dada à pessoa idosa para sustentar a família, né? Muitas vezes, inclusive, em uma situação de extrema desigualdade e que quem tem a renda, né, é a pessoa idosa. Então, Exato. Tudo acaba girando ali em torno da questão financeira, né? Então, eu vejo que existem outros valores, né, que precisam ser ressignificados, o próprio aspecto cultural mesmo, como é que a gente lida com isso para que a gente possa construir uma outra, né? Assim, qual é o modelo de sociedade que a gente quer? Né? Eu acho que quando você traz essa pergunta, eu me remeto a esse debate, né? E penso também em alguns trabalhos que a gente vem fazendo lá em uma comunidade, que é a comunidade de Sol Nascente, e como eu vejo exatamente os idosos trabalhando pela valorização da cultura local, pela preservação da história, né? Fazendo um outro caminho, inclusive, de relação com a juventude, para que a periferia seja reconhecida como uma potência ali naquele momento e que outras relações sejam construídas para além, né, da produção, como a gente está colocando aqui. Deixa eu me fazer uma correção aqui, primeiro porque meu diretor Renato Salles já me pediu 2 vezes para chamar a participação da audiência, então você que está em casa manda para a gente suas perguntas, seus comentários. É que o papo aqui está tão bom, enfervescendo enquanto estão rolando as matérias, que eu acabo já trazendo para os nossos convidados, mas você que está em casa, sua participação é super bem-vinda, não deixa de participar. E também quero aproveitar para convidar vocês a assistirem o Bate-Papo na Saúde, ao Bate-Papo na Saúde dessa semana, que foi... O inédito foi ao ar agora na segunda-feira e está em reprise no Canal Saúde ao longo da semana, vai estar no nosso site também, que teve a participação do Alexandre, também uma representante da OMS, e foi incrível esse bate-papo, assim, foi um dos que eu mais gostei. Eu adoro o programa Bate-Papo, o Renato entrevista super bem e tal, e várias coisas foram trazidas, entre elas essa questão do lugar do idoso no capitalismo, né? De como o capitalismo tenta ou pretende ou consegue se servir do idoso, né? E a sua resposta no bate-papo, fica a dica para vocês irem lá assistir, foi maravilhosa, Alexandre. Vamos tentar trazer aqui um pouquinho, roubar um pouco do Renato essa possibilidade de a gente fala debate. De novo. Eu acho que na ocasião eu disse, complementando o que Fabiana trouxe agora, de que esse capitalismo não tem essa pessoa idosa como grande foco, né? É pela própria vulnerabilidade que se coloca para muitas dessas pessoas idosas, então elas têm hoje um recurso bem menor do que tinha antes de ter os 60 anos ou até um pouco menos. Ele também não tem mais essa busca, talvez nunca teve, né, de querer sempre comprar o que é novo. E o mercado hoje não está incorporando essas competências das pessoas mais velhas.
Pessoas mais velhas são pessoas competentes, profissionais. Então, essa flexibilização das leis trabalhistas também não ajuda no enfrentamento ao idadismo. E mais, há um contraponto disso tudo, que é o capitalismo gerando um modo de vida, né? Leia-se, entre aspas, envelhecer também. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, até aquelas pessoas que conseguiram sair dessa armadilha do capitalismo e que têm uma renda possível para fazer outra coisa, não sabem fazer. Então, quantas pessoas que estão nos assistindo aqui vai lembrar de algum caso, de alguma pessoa idosa que tem recurso, tem tempo, tem saúde física, funcional, para poder fazer alguma coisa, mas ela não consegue fazer. Então, um dos achados de uma pesquisa que eu participei, nós comprovamos isso, que as pessoas idosas, dependendo do seu grupo social, talvez nunca tiveram a experiência de sair para visitar alguém, para receber alguém em casa. Então, isso é um não aprendizado, mas essa mesma pessoa é aquela que consegue hoje. Se você precisar, olha, eu vou fazer uma festa, vou encontrar algumas pessoas, você pode me ajudar? Essa pessoa consegue rapidamente se organizar no seu cotidiano para poder ajudar. Se algum familiar pede o cuidar de alguém, né, ou ficar com alguém em casa, essa pessoa consegue fazer. E aí vem a outra pergunta sua sobre a família. Só que eu vou colocar um outro componente, que é a violação financeira e patrimonial que muitas vezes ocorre. Então, hoje, tem duas gerações que preocupam a gente. Essa geração do jovem que não está conseguindo estudar e nem trabalhar, tem daquela pessoa de 50 anos ou um pouco menos que não está conseguindo trabalhar e também não está conseguindo buscar condições para poder se aposentar logo mais à frente, são familiares de uma pessoa idosa que tem uma renda. Então, as violações, muitas violências que ocorrem contra a pessoa idosa, infelizmente, são causadas por familiares e tem como pano de fundo uma questão econômica, uma insuficiência de renda para lidar com o cotidiano, o pagar as contas do mês. Então, quando a gente fala de renda aqui, de herança, que também é outro ponto, que a pessoa idosa pobre hoje, ela gostaria talvez de não ver os seus familiares mais jovens passar pelas mesmas situações desagradáveis, paupérrimas que passou, também não tem essa herança, é pagar a conta do mês seguinte. Então, qualquer violação que ocorre, e hoje você tem a questão dos jogos de aposta, você tem hoje outras formas, mesmo consentidas, mas não bem explicadas, para a pessoa idosa, ela também acaba sendo afetada. Então, família, capitalismo, a violação, elas estão muito envolvidas. A gente precisa ter, agora vem o paradoxal, na própria família a resposta para isso tudo. Então, esse acolhimento da família junto com o Estado é que vai garantir que essa pessoa idosa saia um pouco dessa loja do capitalismo, viva, não só sobreviva, viva pelo lazer, pelo turismo, mas que os familiares também possam dar essa condição para ela. Até porque, né, Dália, abandono de idoso, seja pelo Estado, seja pela família, é crime, né? E a gente conversava aqui, você comentou, durante o intervalo, você comentou alguma fala minha que você queria trazer uma... Eu amo sala de convidados porque eu aprendo demais. É tão bom ouvir uma pesquisadora, pessoas que estão engajadas no tema. E quem está em casa aprende também, né? A gente está vivenciando o envelhecimento, se impactando por ele, porque nas nossas famílias a gente começa a presenciar isso. E, no entanto, a gente muitas vezes vai ter dificuldade de lidar com o envelhecimento da população que está no nosso entorno, né? Mas eu queria trazer rapidamente o tema do capitalismo. Acho que vale a pena lembrar dois grandes sociólogos que eu admiro muito, sempre tenho, a Simone de Beauvoir, né, e o Norbert Elias. A Simone de Beauvoir falava o envelhecimento, ela tem um livro A Velhice, que recomendo a todos ler, e ela falava aí, o envelhecimento, a situação, a discriminação com a pessoa idosa, é o ápice do capitalismo, né? Assim como o capitalismo fez muitos esforços para anular o lugar da mulher, e até hoje faz, até hoje a gente vive isso no Brasil, assim ele faz tudo para anular o lugar da pessoa idosa. E Norbert Elias falava da sociedade dos moribundos. Vamos criando aquela sociedade dos moribundos que você vê na retórica das políticas públicas, na discussão no Congresso, por exemplo, o grande peso que
o grande problema é o aumento da população idosa, que tem muito errado nessa história, né? Porque se o problema é a alta proporção de pessoas idosas, então a gente teria que rejuvenescer a população. Então, a discussão do capitalismo, ele está inserido não apenas na ideologia neoliberal. Eu acho que entre nós, que somos de esquerda, também existe um grande capacitismo. Você vê uma grande dificuldade de colocar na agenda a pessoa idosa, por exemplo, na política feminista. Sou feminista, mas não aparece. Mulheres desaparecemos. Isso é um olhar, e esse é um viés muito capitalista. A gente, como mulher, desaparece da agenda feminista depois dos 50. Você vê na ações afirmativas, que felizmente o governo atual tem uma agenda de ações afirmativas, onde está o combate ao racismo, você tem combate à discriminação de gênero. Não aparece uma vez o combate ao idadismo. Mesmo estando na agenda, mesmo a gente tendo conquistado isso na Conferência Nacional de Saúde com participação social. Não aparece. Então, nós precisamos resgatar isso também, porque nós precisamos entender. Agora, tem um dado que se é positivo, muito positivo, que vai contra esse auge do capitalismo e anular a pessoa idosa, que tem a ver com o que nosso presidente falava e fala muito, que é o verbo cuidar, né? Esse verbo cuidar, ele não ficou apenas no blá, 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 né? Eu acho que o Brasil tem que comemorar que há 2 ou 3 dias, conseguimos que o Congresso aprovasse, se aprovou, o que era um projeto de lei Cuidado, né? Ou seja, colocamos na agenda, colocamos na política pública, como está falando a Alexandra Fabián, a necessidade de levar a política pública. Mas essa política é muito concreta. Ela vai falar, aí vou para o ponto da família. Essa política, vamos a cuidar. Mas cuidar não é só cuidar com dispositivo médico, clínico, não. Entendemos a saúde como algo que está se reproduzindo dentro da própria unidade familiar, dentro do ambiente doméstico, não necessariamente família tradicional, pode ser diferentes formas de família, diferentes formas de a gente. E o que está acontecendo, que é o que essa política quer? Ela quer, primeiro que tudo, discutir esse peso da mulher no cuidado, que ela leva toda a responsabilidade do cuidado cotidiano. Mas com essa política a gente também quer, e a Fiocruz participa, todos os ministérios, o presidente colocou todos os ministérios a trabalhar em função dessa política, colocou a IPEA, o IBGE, Fiocruz. Então, a gente coloca nessa política a necessidade de dar suporte ao cuidado das pessoas dentro do domicílio, mas também das mulheres que possam sair a trabalhar sem culpa, porque vamos a ter mais creche, a gente quer creche. Ter creche também é uma política saudável para o envelhecimento, ela é boa para o envelhecimento. São muitas pessoas idosas que estão ficando em casa cuidando dos netos. Então, isso é a política coloca, vamos a cuidar de quem cuida. Vamos a cuidar de quem cuida. E um grande peso dessas pessoas que cuidam são as que cuidam pessoas idosas, que estão em pleno abandono. Aqui no Brasil, não se reconhece como trabalho. Essa política diz, vamos a reconhecer como trabalho. E algum dia essa pessoa vai ter, eu também passei um ano cuidando de alguma pessoa muito próxima, sei o que é isso, passar, você é muito difícil. Só vivendo para saber, Só né? vivendo para saber. Que cada caso é um caso com peculiaridades e necessidades e um contexto familiar diferenciado. É diferente, mas comum. Sim, que é o abandono. Exatamente. Então, eu também queria talvez colocar muito ênfase também na discriminação e o abandono institucional e social, não só familiar. O que acontece? A gente sempre fala, quem viola o pior crime contra as pessoas idosas é do familiar. Claro, os familiares são os únicos que estão perto. E tem também um contexto histórico dessa família, né? Que muitas vezes divide a família. Você não tem essa história desse idoso e que de repente chega no final da vida, está abandonado, que de forma nenhuma pode acontecer, mas você verifica que também há complexidades nas relações
que resultam nisso, eventualmente. Sim, né? mas a grande... Essa Porque política não é fácil, de cuidado, né? Essa política que eu acho que temos que reconhecer muito desse governo, algo muito positivo, que a gente conseguiu uma agenda comum, isso é muito bonito, porque você viu no Congresso todo mundo votando a favor, foram pouquíssimos votos contra, porque você entendeu isso, que esse abandono social e abandono institucional, abandono da família, é ruim para todos. É muito para... Então, ou a gente... Hoje eu abandono, amanhã eu sou abandonada, né? Mais ou menos assim. É um dado. Agora, a família, vamos ter que acabar com esse romanticismo de que a família vai ser o suporte. Não é, gente, não é. Não existe. Os jovens de hoje não têm mais filhos. Não tem família tradicional. A gente tem... Minha família, hoje em dia, são meus amigos. Eu cultivo a rede desse suporte social entre amigos, apoio, uma ajuda, outra ajuda, porque essa é a realidade. Essa é a realidade. De colocar o peso sobre um filho único, de que ele vai te cuidar, é muito cruel. Por isso, o seminário foi importante. Que geralmente é esse filho único que tem filhos pequenos e que, de repente, vai ter que estar lidando com 2 gerações de cuidado. Então, né? a forma de morar não tem que ser só a instituição de longa permanência. A gente está falando só de LPI, mas como a Fabiana colocou, se tem uma diversidade de formas de moradia que a gente vai ter que explorar, que a gente vai ter que trabalhar por ela, que a gente vai ter que lutar. Pensar enquanto política para poder levar adiante. Agora, olha só, a gente está chegando já no finalzinho do programa. Queria ouvir ainda rapidamente Alexandre e Fabiana. Fabiana, a gente nesse bate-papo, que mais uma vez eu vou recomendar quem está em casa assista, porque está belíssimo, a Carla Jacomin, consultora da OMS para o envelhecimento e cuidados de longa duração, ela fala de uma linda experiência em Portugal, de uma parede de vidro entre uma creche e um asilo, e do quanto que isso mobiliza tanto as crianças quanto os idosos. Eu queria um comentário seu sobre essa perspectiva de possibilidade de olhar a integração. Quando a gente traz, né, essa relação intergeracional, ela é fundamental não só como um processo de aprendizado, como afeto, né, de construção de afeto ali naquele espaço. Então, na relação intergeracional, ela também pode ser, digamos assim, um processo de cuidado, né? Dália estava falando do cuidado, e o cuidado é exatamente assim, é aquela criança que está nascendo e que pode ouvir a história, né? E, ao mesmo tempo, aquela pessoa idosa que pode aprender um conjunto, né, de novas possibilidades ali com a criança, e os idosos estão, né, eu vejo em vários processos como estão abertos a processos de aprendizado, né, porque faz parte digamos assim, faz parte da vida, né? Então, a relação intergeracional, ela precisa ser cultivada, né, para que a gente possa fazer com que as histórias permaneçam, e não só isso, né, mas para fazer com que haja um apoio mútuo ali entre as diversas gerações dentro da sociedade, né? Então, dentro das casas, né, existem casas que já cultivam também, tem a experiência, né, internacional, mas existem experiências no Brasil que também cultivam as relações intergeracionais, né, e que a gente também precisa valorar nesse sentido, assim, de como é que a gente aproveita o espaço, de como é que a gente faz com que esse contato seja principalmente um contato de cuidado e de construção de afeto, né, para que as histórias não se percam. E, por exemplo, dentro de uma família, né, como é que você reconhece a importância dos seus mais velhos, né? Então, isso precisa ser aprendido a partir dessa possibilidade de encontro intergeracional, né? E que isso seja, né, também uma prática a ser desenvolvida nos diversos espaços que a gente tem aqui, como o Dália estava falando, de construção coletiva, né, de relações ali para que sejam também protetivas, né, protetoras, melhor dizendo. Né? Alexandre, quando eu comentei com você sobre essa citação, né, que foi feita no Bate-Papo na Saúde, você comentou que tem experiências parecidas no Brasil, né? Assim, quanto que tem de metáfora, né, nessa experiência? Porque realmente você dividir crianças e idosos por um vidro em que elas podem se ver e, de alguma forma, conviver com a energia uma das outras, né? Um movimento uma das outras. Eu acho que a gente está terminando essa conversa da melhor forma, unindo as pontas, né? Então,
todo mundo aprende nesse convívio intergeracional. Eu não sei por que a gente cria, talvez a lógica do capitalismo explique disso de novo, essa separação. Povos indígenas, alguns deles, têm como perspectiva da criança ser a pessoa mais velha, porque ela convive com a pessoa mais velha e sabe o que representa a pessoa mais velha. A pessoa mais velha se acha plena enquanto pessoa, quando ela tem a condição dada pela terra de cuidar da sua comunidade e que envolve a criança. Então, esses olhares que se cruzam, eles constituem um ao outro, né? Então, a criança olha para o idoso e esse olhar da criança para o idoso constitui e vice-versa. A gente tem feito algumas ações, pensando nas políticas públicas, tentando fazer isso. Então, olhando para a escola, por exemplo. Os professores de 50 anos ou mais começam já a ter essa dificuldade de como lidar com os alunos das mais diversas idades. Eu também sou professor. Eu lembro a primeira vez que quando estava mais forte a questão do celular e tinha que deixar usar, porque já eram universitários, aí, era um assunto complicado. Eu falei, espera eu preencher a lousa, que eu vou explicando aqui o porquê de tal pauta com outra tal. E eu falei, depois eu vou dar um tempo para tomar uma água e eles vão copiando tal. Aí eu falei, agora vocês podem copiar. Aí alguém foi lá e tirou uma foto. Falou, pronto, professor, a aula já está aqui. Então tem uma dificuldade nesse entendimento das gerações. Então a gente está fazendo, por exemplo, uma história em quadrinhos que vai trazer esse aspecto da intergeracionalidade, que vai falar da questão das diversidades, que vai falar sobre o idadismo. E a ideia é que a criança aprenda da linguagem que para ela faz mais sentido, que é uma história de quadrinho, que a gente pode, enfim, animar e colocar em alguma rede social, mas também desse professor que vai entender o que é que pode ser discutido com a criança e que vai ser bom para todo mundo. É essa a ideia. Pensar o envelhecimento hoje é pensar em envelhecimento de quem já é uma pessoa idosa e em envelhecimento de quem não é a pessoa idosa. E que um dia, se tudo der certo, e muitos grupos sociais precisam ter esse direito, porque para muitos grupos nós temos ainda dados que falam da morte violenta, da morte precoce, da morte injusta. Então, o direito de envelhecer para todas as pessoas faz muito sentido, ainda mais depois desse debate tão rico de perspectivas, de conhecimento. Que bom fechar assim, Alexandre. Obrigada. Que bom ter tido vocês aqui com a gente para uma pincelada nesse assunto, né? Que merece uma série de debates. Muito obrigada, Alexandre, Fabiana e Dália, por estarem aqui com a gente. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu te encontro na próxima semana com um assunto sempre importante para você. Não vai perder. Até lá.